Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O Supremo Tribunal Federal julga hoje o pedido de liberdade de ex-presidente Michel Temer. Ele segue preso numa sala do Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo. Aplicativo de mensagem detecta falha de segurança que pode deixar vulnerável o celular de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo. Presidente Jair Bolsonaro viaja hoje à noite para os Estados Unidos, onde deve se encontrar com o ex-presidente norte-americano George W. Bush. Funcionários da Avianca prometem greve na sexta-feira em protesto contra as demissões anunciadas hoje. Em crise, a empresa opera no país com 8 aeronaves. Mobilidade. Como é que você vai para o trabalho, para a escola todo dia? Várias cidades você tem acompanhado pelo país, agora tem alternativas como bicicletas e patinetes elétricos que dão um susto em muito pedestre, hein? Cadu Cortez está pelas ruas. Que história é essa, Cadu? Pois é, Aldo, uma nova regulamentação. Agora, por exemplo, será obrigatório o uso do capacete, dentre outras regulamentações também. Eu já estou aqui do lado do meu patinete. Vou caminhar pela ciclovia, andar pela ciclovia da Faria Lima e conversar com as pessoas o que elas pensam dessas novas regras, tá bom? Maravilha, mande suas dúvidas e comentários pela hashtag JC1Oficial, que está aí no alto do seu vídeo. Curta nossos bastidores no Instagram, @JC1Oficial, e no Twitter e Facebook. Acompanhe tudo pelo Jornalismo TV Cultura, tudo junto. Nosso assunto no estúdio hoje é vacinação. A campanha contra a gripe vai até o final deste mês e não atingiu nem a metade da população-alvo. Vamos lá, gente, vamos se vacinar. E ainda, Vaticano reconhece segundo milagre de Irmã Dulce. JC1, Cultura de Informação, começa agora. E a gente começa a edição de hoje, com alguns destaques do noticiário nacional desta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro viaja à noite para os Estados Unidos. Tripulantes da Avianca marcam greve para sexta-feira e STJ decide daqui a pouco se o ex-presidente Michel Temer continuará preso. O julgamento do habeas corpus com o pedido de liberdade para o ex-presidente Temer está marcado para daqui a pouco, às 14h, em Brasília, e será transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Também será julgado o pedido de liberdade do amigo dele, o coronel João Batista Lima Filho. Ambos foram presos no processo sobre desvios de recursos na usina de Angra 3. O ex-presidente foi transferido ontem à tarde da sede da Polícia Federal para a sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo, que dispõe de acomodações para receber autoridades. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje à noite aos Estados Unidos para finalmente ser homenageado em Dallas, no Texas, pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O evento estava previsto para Nova York, mas teve de ser cancelado. A agenda da viagem prevê o encontro de Bolsonaro com o ex-presidente norte-americano George W. Bush. Pilotos e comissários da Avianca decidem entrar em greve a partir de sexta-feira em protesto contra as demissões que começaram a ser anunciadas hoje aos funcionários. Diante da crise da empresa, que está em recuperação judicial, os tripulantes defendem que a Avianca seja vendida a outra companhia aérea nacional. E atenção, se você é usuário do WhatsApp, a plataforma de mensagens divulgou uma falha de segurança que permite que seu celular seja hackeado. Por isso, pede que o aplicativo seja atualizado. Pois é, mas olha, parece que o objetivo do ataque eram usuários de interesse dos serviços de espionagem, viu? Porque a empresa disse que só um grupo deles, que no comunicado foi chamado de um grupo seleto, foi atingido. E ainda falou mais, uma ferramenta de alta complexidade. Parece que a estratégia usa a função de mensagem de áudio. E, na dúvida, 1,5 bilhão de pessoas no mundo precisam fazer essa atualização, que a gente vai deixando, né, Aldo? Vai deixando para depois, mas é importante. Pois é, quando não está automático já programado para economizar ali um pouco da memória ou do plano de dados, isso acaba acontecendo, né? Como é que você vai para casa hoje? Conta para mim. Várias cidades têm serviços de aluguel de patinetes elétricos. E a via, para isso, precisa estar adaptada, né? Senão pode dar confusão. Tem muita gente se machucando nas ruas das grandes cidades. A cidade de São Paulo pode ser a primeira no país a regulamentar o uso desse tipo de equipamento, esses patinetes elétricos. O decreto foi publicado hoje e prevê 15 dias de adaptação. Lá vem Cadu Cortez com esse assunto para a gente. Fala, Cadu.
Olha, Aldo, pois é, eu estou aqui na ciclovia da Avenida Faria Lima, na zona sul da cidade de São Paulo. Estava buscando até um patinete, estávamos na abertura do JC1 com um dos patinetes ali. Ia alugar, a gente acabou andando um pouquinho mais aqui na Faria Lima e o patinete acabou, obviamente, sendo pego por uma dessas pessoas. Muita gente está circulando aqui, bicicletas também, patinetes. Olha o meu garoto ali, ó, que beleza. Mas a regulamentação, vê se a gente consegue parar e falar com alguém aqui também. Essa regulamentação é proibida a circulação em calçadas. Então as pessoas que achavam que poderiam andar nas calçadas os patinetes não pode mais. E em vias, ruas, apenas a velocidade máxima de 40 km por hora. Além, obviamente, da utilização de capacete, que é obrigatório e também tem que ser oferecido obrigatoriamente pela própria empresa. Vamos ver, ó, tá vindo um garoto, ó, vamos ver se a gente consegue parar ele aqui rapidamente. Meu amigo, consegue parar rapidamente pra gente ir ao vivo aqui? Não consegue. Jornal ao vivo é assim, faz parte. O pessoal aqui na ciclovia da Faria Lima, é impressionante a quantidade de pessoas que vai circulando de um lado para o outro. Mas é isso, é um vai e vem de uma hora para outra. Os patinetes não podem ser usados também por mais de uma pessoa por vez e o decreto prevê o prazo de 15 dias. Até agora a prefeitura não anunciou. Inclusive a gente encontrou algumas pessoas que trabalham numa dessas empresas, nas duas maiores empresas aqui de São Paulo, da capital, que estão espalhadas em outras capitais também, que confirmaram para a gente que está muito nebuloso. Nem os próprios funcionários sabem como, por exemplo, as multas, que variam de 10 até 200 mil reais, vão funcionar. É uma situação que a gente vai acompanhar no decorrer do dia e, claro, trazer as informações aqui no JC1. Combinado, Aldo? Ok, Cadu, obrigado pelas informações. A Prefeitura deu esse prazo de 15 dias, portanto, para adequar o sistema, né? E o que se sabe já, que está no decreto, é que essa multa será aplicada à empresa e a empresa vai repassar essa multa ao usuário do patinete que for flagrado nessas circunstâncias. Sem capacete, ultrapassando a velocidade de 20 km por hora e também trafegando na calçada ou em vias asfaltadas que tenham velocidade média autorizada superior a 40 km por hora. É uma medida necessária, a gente espera que essa regulamentação entre em vigor, que essa lei pegue mesmo de maneira justa para que todos possam usar a cidade de forma equilibrada. Tá vendo aqui o Cadu tentando falar com a pessoa e não conseguiu, né? A gente já passou muito por isso também, né? Na rua, na reportagem, às vezes tentando falar com as pessoas, a pessoa vem vindo, andando calmamente, chega a reportagem, eu tô com pressa, eu tô com pressa. Mas o patinete a 15 por hora não tem como parar, não. E quem quiser estudar na Univesp ainda este ano tem que ficar atento. Começaram hoje as inscrições para o vestibular da Universidade Virtual de São Paulo. São 5.000 vagas para o próximo semestre nos cursos de licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia. As inscrições vão até 21 de junho e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. O início das aulas está previsto para 12 de agosto. Campanha de vacinação contra a gripe, que vai até o final deste mês, imunizou até agora 45% das pessoas mais vulneráveis à doença, como crianças, idosos e gestantes. A vacina protege contra os 3 subtipos graves da influenza, a H1N1, H3N2 e influenza B. A meta é imunizar 90% do grupo mais vulnerável a complicações. O mais recente balanço do Ministério da Saúde mostra que 99 pessoas morreram, destas 89 pelo vírus H1N1. Em relação ao sarampo, o Brasil tinha um surto da doença no início deste ano em 3 estados, Amazonas, Roraima e Pará. No ano passado, um grande surto somou mais de 10 mil casos no país. 49% dos municípios não atingiram a meta de vacinação, que é de 95%. O Brasil perdeu o certificado de eliminação da doença da Organização Pan-Americana de Saúde. E para falar sobre a importância da vacinação, da gripe e de outras doenças, nós recebemos a infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas. Muito obrigada pela presença. Imagina, prazer estar aqui com vocês. Nós vamos detalhar vários assuntos ao longo aqui do programa. Vamos começar por essa informação que o Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo da Organização Pan-Americana de Saúde. Por que isso aconteceu e é grave isso, doutora? É no mínimo muito triste, muito triste, porque você receber esse certificado é muito trabalho durante muitos anos e perder o certificado é rápido. Então, assim, por que isso aconteceu? Exatamente porque a gente não via mais sarampo graças à vacinação. Então, tem toda uma geração vacinada que não teve mais a doença ou
o pessoal mais velho teve a doença no passado, ou essa geração mais nova não teve a doença porque estava todo mundo vacinado. Então, os pais de hoje não sabem o que é o sarampo e deixam de dar importância para a doença e, eventualmente, deixam de vacinar seus filhos. Então, com isso, você acaba tendo pessoas suscetíveis à doença e a hora que o vírus entra, porque o vírus do sarampo tem na Europa muitos casos, aqui na nossa região, Venezuela, muitos casos, etc. E o Brasil tinha conseguido eliminar essa doença. A hora que entra o vírus de volta, pega um grupo de pessoas suscetível e a doença volta, vira o que virou isso daí. Mais de 10 mil casos de sarampo no país inteiro e a gente perde o certificado. Só para a gente ter uma ideia, assim, para ser erradicada uma doença, leva quanto tempo? Na realidade, eu estou falando de eliminação da doença, são dois termos diferentes. É uma diferença pouca, mas é importante. Erradicado é a varíola. A varíola não existe mais em lugar nenhum do mundo. Tá? A polio, a paralisia infantil, nós estamos tentando chegar na erradicação. A eliminação é quando você tem uma região das Américas ou um país onde não há mais a circulação do vírus durante um bom tempo. Não quer dizer que não tem isso no mundo inteiro. Por isso que a gente precisa continuar vacinando. A varíola, a gente não precisa mais vacinar, que o vírus foi erradicado definitivamente. Para chegar a um resultado como esse, a continuidade das políticas de saúde, que a gente lamentavelmente vê no Brasil, né? Quer dizer, que mudam de governo para governo, é fundamental, né? É fundamental. Não é só política, é no sentido também da orientação e esclarecimento para a população, né? O que a gente sempre fala é que a vacinação acabou sendo vítima do seu próprio sucesso. Quer dizer, o sucesso é tão grande. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu vi ontem ainda um caso. Existe uma doença chamada rubéola congênita. Quando uma grávida tem rubéola, que é a doença mais benigna que a rubéola, é uma doença tranquila. Na gestante, ela pode causar cegueira no recém-nascido. Nós não temos mais, isso foi eliminado. Então, qualquer gestante hoje que chega para mim e fala, eu estou preocupado, meu filho pode ser cego por causa do rubéola, o risco é zero. É zero por quê? Porque nós vacinamos todo mundo, entendeu? Sim. Então, a hora que você baixa essa guarda, esse vírus não está erradicado. A polio é outro exemplo, né, de sucesso. A polio é outro exemplo. Tem inúmeros exemplos de sucesso através de vacinas. E, por outro lado, se eu te falo, olha, estamos desenvolvendo uma vacina de Zika vírus, interessa para a grávida? Muito, todo mundo quer ir atrás da vacina. Então, eu acho que quanto mais nós tivermos informações adequadas sobre o sucesso das vacinas, é uma medida simples do ponto de vista de saúde pública, desde que tenha vacina para todo mundo, é uma questão da população ir atrás. Justamente nesse ponto aí, a gente vai tentar dar a nossa contribuição aqui, justamente por isso a senhora está aqui com a gente. A gente separou algumas afirmações, algumas ideias que circulam por aí na rede. Você já deve ter recebido aí no seu aplicativo de mensagem, que a gente falou agora há pouco, alguma dessas. Veja aí se você talvez tenha essa ideia ou já recebeu essa mensagem. As vacinas, a gente vai passo a passo, elas podem causar autismo? Doutor, tem algum risco disso acontecer? Olha, Aldo, aí é outra história triste também, né? Há muitos anos atrás, em 98, um médico do Reino Unido, ele publicou numa revista de muito peso na medicina, que é o The Lancet, uma publicação associando a vacina contra o sarampo, rubéola e cachumba com 12 crianças que tiveram autismo. Isso causou uma repercussão imensa, vários estudos foram feitos e o que se descobriu é que esse estudo que ele fez era forjado, ele ganhava dinheiro dos advogados para criar os processos. Esse médico foi banido da medicina, eu não vou mais chamar ele de médico, esse sujeito foi banido da medicina, o artigo foi retirado da revista, só que nós estamos falando de 20 anos depois e a gente ainda tem isso daqui. Toda hora vem então, a resposta é não, está documentado que a vacina, seja do sarampo, seja a vacina com mercúrio, que às vezes falam, timerossal, causando autismo, não é verdade, isso está documentado. A própria Associação dos Autistas Americanos pedem fortemente para que a pessoa se vacine. Olha, vamos ver os próximos pontos. Eu vou passar dessa tela para outra. Contra a gripe, causa gripe. Contém toxinas perigosas, são negócios para a indústria farmacêutica. Vamos passar mais uma, porque a gente tem um pacotinho aí. Vacina de clínica é mais segura do que a vacina de posto de saúde. Bom, então nós temos um pacote de fake news, né, de mitos, em relação à vacina da gripe. É uma vacina de vírus morto
inativado. Então, é impossível que alguém que tome a vacina tenha a gripe. Lembrando que gripe não é um resfriado comum. A gripe é uma doença que dá febre, dor no corpo, você não consegue trabalhar, etc. Então, a vacina é impossível a vacina causar a gripe. Isso está bem documentado. Do ponto de vista se tem interesse na indústria farmacêutica, claro que tem, né? Assim como qualquer medicamento, alguém que tem o colesterol alto vai deixar de tomar o remédio porque alguém está ganhando dinheiro com isso, vai querer ficar vulnerável a ter uma complicação cardiovascular, a ter um infarto do miocárdio, a ter um derrame. Não, vai ter que tomar a medicação. Então, se eu falar que não tem interesse, é mentira. Lógico que tem, mas até aí nós estamos falando de vários produtos do ponto de vista de prevenção, porque é muito mais, do ponto de vista de economia, é muito melhor você prevenir uma doença do que você tratar uma doença. Então, não tem um modelo de ganha-ganha, né? Exatamente. Tem diferença entre clínica e sistema público? Olha, as vacinas oferecidas no nosso Programa Nacional de Imunizações são fantásticas, certo? Existem algumas diferenças entre essas vacinas? Sim. São diferenças que é difícil eu regeneralizar, porque cada vacina tem algo de diferente. Mas o que eu tenho que falar para todo mundo, o nosso programa de vacinação é o exemplo para muitos países. Não na eficácia, então. Não na eficácia. Sim. As vacinas de gripe são muito eficazes, a vacina da febre amarela, sarampo, tudo é muito eficaz. É só um testemunho rápido, quer dizer, os meus filhos, quando eram pequenos, o pediatra, ele, em alguns momentos, recomendou uma ou outra vacina, dar na rede particular, a gente deu sempre na rede pública e, felizmente, estão os dois aí saudáveis, a menina com 12, o menino com 9, felizes. Aldo, às vezes tem alguma pequena diferença do ponto de vista de abrangência de proteção. Isso pode ter diferença. Por exemplo, uma vacina é contra 10 tipos de uma bactéria, na rede privada é contra 13. Então, existem algumas diferenças do ponto de vista da amplitude. Em termos de segurança, pode sim ter algumas vacinas da rede pública que possam ser mais reatogêneas, um pouquinho mais de reação do que da clínica privada. Agora, em termos de eficácia, não tem diferença. E as pessoas elas têm muitas dúvidas, vamos trazer aqui algumas que vêm de São Paulo e Aracaju. Eu vi em outros estados que ela não faz efeito, né? Não está fazendo efeito. E o pessoal lá daquele lado da Amazônia lá, aqui o brasileiro para contrair doença é um palito, mano. Não é brincadeira não. Não gosto de vacina contra a gripe, porque conheci algumas pessoas que tomaram e tiveram problema. E aí eu fiquei com muita má impressão dessa vacina. A mídia é muito pouca informação. E também um questionamento sobre aquelas pessoas que são alérgicas a ovos, porque você chega nos postos de saúde e eles não te perguntam se você tem alergia. No meu caso, eu tenho alergia a ovo, então muitas vacinas eu não posso tomar. Nunca tomei vacina. Se você perguntar, meus irmãos, eles são 7 e a gente nunca tomamos vacina. Eu tenho medo de alergia de agulha. Eles ficam colocando a faixa etária de idade, se deveria ser uma coisa para todo mundo. Então, eu tenho essa crítica e também tenho essa dúvida. Várias questões aí, algumas já foram até respondidas, né? Mas tem a do ovo que nós não falamos, certo, né, doutora? Eu vou tentar ser bem objetiva. Não tem problema. A pessoa que falou que muitas vacinas têm ovo e não pode tomar, isso não é mais verdade. A quantidade de proteína do ovo hoje que tem, a única vacina que você tem que se preocupar seria a febre amarela. O resto não tem problema nenhum, inclusive da gripe. Te chamou a atenção mais alguma aí? Me chamou a atenção esta e aquela pessoa que deu muita sorte, porque ela tem 7 irmãos e ela nunca tomaram vacina, então você, tudo bem, é um direito, eu não vou, mas assim, eu te falo que você está dando muita sorte. As então, pessoas confundem muito, eu estou saudável, eu não preciso, né? As pessoas hoje têm mais medo da vacina do que da doença. Então, a gente precisa falar mais das doenças para as pessoas terem medo da doença e se vacinarem. Vamos explicar agora, doutora, como é que a gente faz produz aqui a vacina, inclusive para tirar uma dúvida aqui, porque a gente vai mostrar o uso do ovo na produção. O Instituto Butantan, em São Paulo, é um dos maiores produtores e desenvolvedores de vacinas do mundo. O repórter Sérgio Colassino foi até lá conferir como é feita a vacina da gripe. O desenvolvimento de uma nova vacina é um processo complexo. Entre as primeiras pesquisas em laboratórios até os testes em humanos, pode se levar de 15 a 20 anos. Tudo para garantir a eficácia e o controle dos efeitos colaterais. As vacinas, elas são extremamente seguras, né? Uma vacina
para estar disponibilizada para a população, ela passa por um período, né, de desenvolvimento, produção, análise, estudo que é muito longo, né, porque é fundamental a caracterização da segurança. É claro que, como qualquer outro medicamento, existe uma chance, uma possibilidade raríssima da pessoa, ao receber a vacina, ter alguma reação, né? Mas isso são casos absolutamente excepcionais. O Instituto Butantan, em São Paulo, é um dos principais desenvolvedores e produtores de vacinas do país. São 6 tipos feitos aqui. Cada um tem um método de produção diferente. Tudo depende da tecnologia necessária. A vacina contra a gripe, por exemplo, tem como base ovos de galinha. O planejamento da produção leva, em média, 18 meses. Essa vacina que é produzida todo ano, ela é chamada de vacina sazonal, né? Porque ela é usada para aquele período específico do ano, né? E esta vacina, é claro que todo o processo de desenvolvimento, o processo produtivo, ele já está estabelecido. Ela muda porque a composição dela varia e quem define qual tipo de vírus da gripe vai detectar na vacina é a Organização Mundial da Saúde. E isso ocorre anualmente, por isso que ela é produzida todo ano. As vacinas são criadas basicamente usando uma combinação de micro-organismos como vírus e bactérias enfraquecidos ou fragmentados. Ao serem injetados em uma célula, devem fazer o sistema imunológico reagir e mandar glóbulos brancos para atacar os invasores. Isso faz com que o organismo crie uma memória para atacar o vírus. Quando a pessoa tiver contato com a doença de verdade, o sistema imunológico já saberá como reagir. No caso da vacina da gripe, o vírus influenza é injetado em ovos. Dentro deles, o vírus se multiplica e forma uma colônia, que é separada, filtrada e processada até chegar à vacina composta por partes inativas do vírus. Ela depois é envasada e distribuída aos postos de saúde. Hoje, o Brasil distribui 25 tipos de vacinas gratuitamente e exporta doses para mais de 70 países, sobretudo africanos. O processo brasileiro de produção de vacinas é referência internacional, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Vacina, eu sempre gosto de dizer que é uma intervenção, né? É uma ação de saúde pública onde a pessoa, ao ser vacinada, ela também contribui com uma questão de saúde pública, porque ela contribui para que outras pessoas também não fiquem doentes. Fundamental isso. Vamos saber agora, doutora, a gente tem vamos dizer assim, um bom nível tecnológico de produção, pelo que a gente viu aí de vacinas, né? O que falta, então, é conscientização, campanhas e realmente esclarecimento, principalmente essa questão do ovo. Eu acho que não tem a dúvida que é esclarecimento. E o próprio profissional da saúde, tem vários estudos mostrando que nós, profissionais da saúde, o médico, o seu médico, você confia e acredita muito no que é falado para você. Então, a mídia, sem dúvida, tem um papel muito importante, mas o próprio profissional da saúde, nas crianças é muito mais fácil. Todo mundo que levar uma criança no pediatra vai falar sobre vacinas. Você, se for ao seu médico, eu acredito que ele não vai falar sobre isso. Ele não vai perguntar se você precisa ou não de vacina de gripe. É um outro ele problema, não vai. Né? Então, eu acho que outra coisa também que não só no Brasil, mas o mundo inteiro está vendo, é a importância também do próprio profissional da saúde valorizar o assunto. Você tem a proteção disponível. No caso, eu vou te dar um exemplo, que eu não sei se vocês sabem, que eu acho que é bem bacana. Eles estão mostrando cada vez mais a relação do vírus da gripe com o infarto do miocárdio. Certo? Infarto agudo do miocárdio. Então, eles estão vendo que quanto mais você tem uma população vacinada, você vai ter menos gripe. O vírus da gripe, ele pode causar uma inflamação no vaso sanguíneo. E com isso, fazer com que uma placa que estava estacionada num vaso acaba saindo e causa um infarto do miocárdio. Então, é óbvio que todo mundo que tem alguma doença no coração, colesterol, está indicado na campanha de vacinação. Então, agora, esse trabalho de conscientização precisa começar cada vez mais cedo. A gente vai mostrar aqui no telão, vou pedir licença para vocês aqui, um jogo que a gente descobriu, feito pelo Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é bancado com verba da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa em São Paulo. Estou jogando aqui, a gente está jogando essa imagem aqui para o telão. A ideia do jogo é que a criança,
é um jogo gratuito, você pode acessar, vamos colocar aí no site, o site embaixo, a criança seja um linfócito T. Então ela começa aqui, olha só, facilmente com o dedo pela tela, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Facilmente com o dedo na tela, ó, eu estou navegando aqui no tablet e ela tem que matar as células que estão infectadas, encontrá-las primeiro, né, e desviar das células boas, que são essas com essa coloração aí mais marrom no seu vídeo. As verdes são aquelas que estão infectadas. O jogo leva em consideração o tempo de vida desse linfócito T, que é aquele que é injetado na vacina, quer dizer, nossa defesa, né? E então, assim, se você tem a criança que gosta de brincar em casa com esses equipamentos, acesse esse site aí, tem outros jogos super interessantes que podem ajudar você a trabalhar várias questões com a criançada. Muito legal. É a criança dá lição para os adultos no final, né? Sim. Essa conscientização desde cedo. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto, já a gente retoma esse assunto da vacinação. Com quase 80 anos de idade, o cacique Raoni, chefe do povo Kayapó, vai à Europa para defender a proteção da floresta amazônica. Raoni, para quem não lembra, se tornou famoso no mundo inteiro no final dos anos 80, quando fez campanha em prol da Amazônia com o músico britânico Sting. Agora, Raoni e outros representantes de povos indígenas vão ficar 3 semanas na Europa. Na agenda, encontros com o Papa, chefes de Estado e celebridades. O primeiro encontro foi com o ministro do Meio Ambiente da França, François de Rugy. O objetivo da viagem é arrecadar 1 milhão de euros para a proteção da Amazônia. Atualmente, menos de 1% da população brasileira é formada por indígenas. Eles vivem em reservas que representam 13% do território do país. No final do mês passado, integrantes de mais de 300 tribos acamparam na esplanada dos ministérios em Brasília para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro, que com suas políticas pode colocar em risco a sobrevivência dos povos e a preservação ambiental. E daqui a pouco a Alemanha prepara a lei que vai multar os pais que não vacinarem seus filhos. Será que dá certo? Será adequado? Mande sua opinião e dúvidas pela hashtag JC1Oficial, que aparece aí no canto da sua tela. A gente também vai mostrar um mergulho no local mais profundo da Terra. Sabe o que eles encontraram por lá? A gente mostra já já. Não sai daí. Pela terceira vez na história, um mergulhador chegou ao local mais profundo do oceano. E o que ele encontrou por lá? A bordo de um submarino, o explorador norte-americano Victor Vescovo desceu quase 11 quilômetros abaixo da superfície para chegar ao fundo das Fossas Marianas, no Oceano Pacífico. Durante 4 horas de exploração, ele registrou o habitat de criaturas marítimas, coletou amostras biológicas e de rochas, mas também teve um encontro inesperado. Lá se deparou com resíduos que podem ser de plástico, poluindo as águas. Se confirmada, a situação é mais comum do que parece e preocupa. Um relatório das Nações Unidas alerta que cerca de 100 milhões de toneladas de resíduos plásticos são encontradas em mares e oceanos de todo o mundo. Depois de realizar o mergulho mais profundo já feito por uma pessoa, Vescovo e sua equipe vão analisar as amostras recolhidas para dimensionar o real impacto do lixo nas profundezas do oceano. Agora tem mais uma história aqui inusitada que eu vou contar para vocês. Um menino de 20 anos, numa prova de atletismo universitário nos Estados Unidos, o nome dele é Infinity Tucker, correndo os 400 metros com barreira, terminou a prova num tempo fantástico, 49 segundos e 38 centésimos. Com isso, ele ficaria entre os melhores dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil e também entre os 5 primeiros nas eliminatórias do Campeonato Mundial da modalidade. Mas essa prova tem mais para mostrar para a gente. Dá uma olhada lá. Esse é o Infinity Tucker. Ele deu um sprint, só que na reta final ele estava empatado com o oponente. E aí olha só o que ele resolveu fazer. Nossa. Um verdadeiro Superman. É um mergulho, mas conseguiu. Fecha os olhos e se joga, é isso? E conseguiu. Chegou lá, ficou tudo bem com ele, viu, gente? Aquela trechinho de entrevista que a gente viu antes. Olha aí. É o esforço do atleta para atingir a sua meta, né? Ficou tudo bem com ele, aquele trechinho de entrevista que nós vimos antes era depois da prova, quando você viu ali. Vai lançar tendência, né? Pois é.
Pois é. E na Alemanha, os pais que não vacinarem seus filhos contra o sarampo poderão ser multados em mais de 2.500 euros, R$10 mil. O governo alemão decidiu multar os pais que não imunizarem seus filhos contra o sarampo, após um aumento no número de casos, que chegou a 170 apenas nos 2 primeiros meses deste ano. O projeto de lei do ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, prevê que os pais que se recusarem a vacinar seus filhos poderão pagar até 2.500 euros, cerca de R$11 mil em multas, e suas crianças ainda serão expulsas das creches. A vacina passará também a ser obrigatória para professores, educadores infantis, crianças internadas em hospitais, médicos, enfermeiros e outros funcionários de unidades hospitalares. Os responsáveis ainda terão de apresentar o boletim de vacinas no ato da matrícula. A vacina tríplice contra o sarampo, a cachumba e a rubéola é obrigatória em 10 países europeus: Bélgica, Croácia, República Tcheca, França, Itália, Letônia, Polônia, Eslováquia, Eslovênia e Hungria. Em 16 países da União Europeia, incluindo a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca e a Holanda, não há vacinação obrigatória. O projeto de lei alemão está sendo discutido no gabinete ministerial em Berlim e deve ser adotado este ano para entrar em vigor em março do ano que vem. E nós voltamos a falar de vacinação e da campanha para imunizar a população contra a gripe. O repórter Sérgio Colassino está na UBS República, fica lá na Praça do Patriarca e conta pra gente quem pode se vacinar. Boa tarde, Sérgio. Oi, Andresa, boa tarde para você, boa tarde a todos. O grupo prioritário na campanha de vacinação contra a gripe inclui crianças de 1 a 6 anos incompletos, idosos, grávidas, mulheres até 45 dias após o parto, além de professores, trabalhadores da área da saúde, das forças de segurança, indígenas e também pessoas privadas de liberdade. Como a gente mostrou agora há pouco, a meta é imunizar 90% das pessoas desse grupo. Por isso, a vacina está disponível em toda a rede pública do país. Vou começar com a Maria Lígia Neger, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização aqui em São Paulo. Maria Lígia, as pessoas que às vezes ficam se perguntando, mas eu já tomei a vacina contra a gripe no ano passado. Precisa tomar de novo esse ano? Boa tarde. Boa tarde. É necessário tomar a vacina porque, além da questão da duração da proteção de ser apenas um ano, né, existe a modificação da formulação da vacina anualmente devido à circulação do vírus influenza na temporada anterior. Então, é atualizada a composição da vacina, além do que a questão da duração da proteção de ser de apenas um ano. E quem não faz parte desse grupo pode também tomar vacina? A vacina ela pode ser aplicada a partir de 6 meses de idade, né? E quem não faz parte do grupo prioritário pode procurar a vacinação nas clínicas privadas que a vacina está disponível. Após a campanha também, só na rede privada ou a rede pública também oferece? Após a campanha, a vacina estará disponível na rede pública, atendendo ainda aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco e que não foram vacinados ainda. No entanto, é importante tomar a vacina antes do período de maior circulação do vírus da influenza, que é o período do inverno. Então, é necessário tomar a vacina 15 dias antes do período do inverno, no mínimo, porque a vacina ela começa a fazer efeito neste período, após 15 dias. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio e também outras doenças. Quem quiser atualizar a caderneta de vacinação, é só levar a caderneta, o cartão do SUS e também um documento de identidade em qualquer posto de saúde. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Sérgio. Prevenção, melhor remédio, né, doutor? Ainda mais em tempos de bactérias cada vez mais resistentes a antibióticos também. Não tenha dúvida. Está lá disponível, tem que ir e de preferência durante a campanha, porque isso que ela falou é muito importante. Você demora umas 2 semanas para ter a proteção. Então, não adianta você esperar o auge da circulação do vírus para ir sair correndo atrás da vacina. Nosso tempo está quase acabando. Rapidinho, a Isabela Parente manda uma pergunta para a gente, você pode fazer isso também aí, viu, de casa, pelas redes sociais, hashtag JC1Oficial, ela manda para a gente pelo Facebook. Com 60 anos, precisa tomar contra sarampo e também a vacina contra a gripe municipal é só para
só para uma cepa, outros lugares estão dando tetravalente, poderia explicar? Não, muito rápido. A vacina da campanha é trivalente, é contra 3 vírus influenza, os principais que estão circulando. A vacina da rede privada tem um a mais, por isso que ela é tetravalente, mas nenhuma vacina é monovalente, então deixar isso claro. Segundo, 60 anos, ela está na campanha da gripe e a vacina do sarampo, provavelmente a pergunta que eu teria que fazer para ela é se ela já teve o sarampo. Se ela já teve o sarampo, a maioria das pessoas a 60 anos já tiveram sarampo. Daí ela não tem necessidade de se vacinar. Mas eu precisaria ver com ela. Maravilha. Doutora, muito obrigado. Prazer. Infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas, pela participação aqui com a gente no JC1. Prazer foi meu de estar aqui com vocês. Portas abertas sempre aqui, falarmos de saúde, né? Muito obrigada. Obrigado a você que mandou suas perguntas também. Faça isso todo dia. Daqui a pouquinho no JC1, o Vaticano reconhece segundo milagre de Irmã Dulce. E a maior exposição ao ar livre da América Latina traz charges de Laerte e Angeli. Até já. A gente aqui do JC1 entende que arte é fundamental para ajudar a levar o dia a dia e até a lidar, melhor com o que nos rodeia. Arte em suas diversas expressões, por isso você sempre vai ter aqui um espaço para alguma manifestação artística. A gente vai sempre separar esse espacinho. Um respirinho, né? Sempre Pois bom um respirinho. E hoje nós mostramos para você uma exposição a céu aberto inaugurada esta semana com 2 dos maiores chargistas do país. Aí a gente junta arte e humor. Tem gente que não vê, mesmo quando está na cara. Para outros, qualquer arte é uma viagem em direção ao sonho. Imagina se a gente consegue viver sem a arte. Seria uma vida sem condições de progresso, de conhecimento. Entre a indiferença e a necessidade, a maioria espia, mesmo que alguém precise dar um toque. Na verdade, eu debati o olho e não tinha prestado muita atenção, mas tá bacana. Se tiver bastante daqui para o meu destino, eu vou olhar tudo. Esta é a 5ª vez que a Avenida Paulista é palco de uma exposição de arte. Aliás, a maior ao ar livre de toda a América Latina, que desta vez traz Laerte e Angeli, 2 dos maiores ilustradores e autores de charges do país. Você vê que por meio de obra de arte, por meio de desenhos, é uma forma de manifestação, uma forma de tentar soltar tudo aquilo guardado e reprimido dentro da gente por muito tempo. Faz pensar muito. Os desenhos também convidam a pensar sobre família, corrupção, política, diversidade, feminismo. Vi o do Laerte contra o machismo. Você teria pensado nisso hoje de manhã se não tivesse olhado aquela charge? Não, estava vindo para o trabalho, morrendo de sono e de repente a gente vê uma coisa assim, faz pensar, é maravilhoso. Porque a arte é isso, um respiro na rotina, uma janela para outros horizontes do pensar. O mundo está correndo muito rápido, se você não parar para pensar, imaginar e ver que tem coisas que são necessárias para nossa atenção, a gente vive uma vida de zumbi, só trabalhando, correndo, indo, voltando e não vê o que está acontecendo ao nosso redor. Isso aí, arte é fundamental, Qualquer arte. Qualquer arte, sem dúvida. Uma última notícia, o Vaticano reconheceu hoje o segundo milagre atribuído à Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia. O novo milagre tem relação com uma pessoa que dormiu cega e acordou enxergando. Com esse reconhecimento, Irmã Dulce será canonizada e se tornará a primeira santa nascida no Brasil. Hora de acabar, JC1, tá no finalzinho. A gente falou aqui de informação durante todo o programa, falamos aqui, tentamos desmentir algumas fake news que circulam, que prejudicam não só a sua saúde, mas a saúde de todo mundo, E acho que tem uma questão ainda que é fundamental frisar, Mais importante, ou tão importante quanto se informar, é não repassar essas informações. Exatamente, porque as pessoas compartilham direto, então não. Na dúvida, cheque essa informação, veja se tem uma fonte segura, não saia por aí compartilhando, porque o estrago pode ser grande. Nós vimos aqui o que a doutora Rosana falou, não é? Pois é, isso prejudica todo mundo, Pois é. A gente termina aqui, amanhã o nosso assunto será
trânsito. Estamos no Maio Amarelo, segurança no trânsito. Mande suas dúvidas, comentários. O que você está achando do programa tema aqui que influencia repaginado? nosso dia a dia, não é, Aldo? Então não é só o motorista, é o pedestre, é o ciclista também. As patinetes, como o Cadu trouxe hoje aqui pra gente, né? Todo mundo. Então vamos embora. Tchau. Até amanhã.